Boa noite, mulheres! Estamos aqui, mais uma live maravilhosa hoje. Eu vim hoje com o intuito de poder compartilhar um pouquinho hoje de mais uma experiência, tá? Aconchego, boa noite, tudo bem? E eu já quero deixar um pedido para vocês, tá? Quando você for entrar na live, quando você já chegar aqui, eu quero fazer uma brincadeira, uma dinâmica maravilhosa com vocês hoje. 5x5. Uma caminhonete. Boa noite, Lurdinha. Tudo bem, minha amiga? Minha convidada já chegou até pontual, hein? Olha, vamos lá. Vocês duas já vão entrar fazendo a brincadeira aqui. Uma caminhonete, ela é 4x4, não é verdade? Hoje nós vamos ser 5x5. Hélio, como é que funciona isso, né? A hora entrou aqui também. A brincadeira você vai convidar 5 melhores amigas suas, que é para que você realmente deseja que essa pessoa esteja na live. 5x5. Você vai convidar 5 pessoas especial da sua vida que você deseja que esteja hoje aqui na live. Vamos lá? Áurea, Lurdinha, minha convidada especial Andréia, Paloma, já deu 4. Vamos participar da dinâmica. Convida mais 5 pessoas. Elia, por que 5? É o mínimo que cada um de nós podemos contribuir na vida de alguém. E eu vou ser sincera aqui para vocês, se você não puder contribuir na vida de 5 pessoas, é o mínimo que nós podemos fazer. Isso nos mostra que nós não temos nem para nós. Amor próprio. Amar o próximo, sim, mas primeiro eu preciso me amar primeiro. Então, tudo aquilo que eu quero de bom para minha vida, eu preciso também desejar para o próximo. Então vamos participar? Olha, não tem aí um coraçãozinho? Aperta esse coraçãozinho para que o Instagram entenda que hoje o conteúdo é importante. E aperta esse coraçãozinho. Venha muita gente. Vamos amar todo mundo hoje. E vamos convidar no mínimo 5 pessoas. E eu vou fazer isso agora, mas junto com vocês. Vambora? Só que eu vou convidar muito mais, que é isso. Nada de 5 pessoas, tá? Então vamos lá. Eita glória! Bora trabalhar? Vamos colocar aqui o nosso Instagram para poder funcionar. 5x5, tá? Uma caminhonete é 4x4. Hoje eu quero que vocês convidem no mínimo 5 pessoas para estar aqui hoje na live. Tem até convite para as pessoas que já estão aqui comigo, não importa. Bora lá. Bora colocar o nosso dedinho aqui para trabalhar. Vamos deixar Deus tocar no nosso coração. Nós sabemos que é crescer e contribuir, né? Olá, José Raimundo entrou aqui também. Pode fazer a mesma dinâmica, tá? Hoje nós vamos compartilhar para 5 pessoas, é o mínimo, tá bom? Enquanto isso, deixa eu convidar aqui, pra gente poder entrar no conteúdo. Fala pra mim se vocês estão me ouvindo bem, tá? Se tá dando pra ouvir bem. Compartilha aí, me manda boa noite. Elia, tá dando pra ouvir bem? Gente, já convidei bastante, tá? Kelly entrou aqui. Deixa eu ver quem é que eu vou mais pedir para poder compartilhar. 5x5. Já convidaram, Lurdinha? 5 pessoas? Eu perdi as contas, tá? Porque eu já vi que deu 20 aqui. Mas eu quero convidar mais para me poder chamar a minha convidada, né, gente? Obrigada, tá, minha amiga, pelo retorno. Bora lá. Deixa eu convidar mais pessoas aqui. Quero vocês convidando essas mulheradas aí. Elia, posso pegar o link da live? E lá naquele grupo
daquela amiga minha especial, que eu gostaria que estivesse na live hoje? Sim. Copia o link, vai lá e compartilha. Pronto! Áurea, boa noite. Ela é minha convidada da manhã, gente. Que maravilha! Presente aqui, 100%, que compromisso. Exatamente 8 horas no combinado. Então vamos lá? Então nós já fizemos o nosso trabalho de casa, né? Kelly já convidou mais pessoas. 5, viu? É o mínimo que nós podemos fazer, tá? Itarana, eu acredito que é farmácia, né? Nós estamos aqui numa live e eu vou trazer uma convidada muito especial hoje, que é uma das minhas mentoradas, e ela vai falar de algo muito especial para vocês. Eu não vou poder falar. Segredo. É segredo. Então, antes de eu me apresentar aqui, eu vou chamar minha convidada. Então, vamos lá. Espero muito. Isso aí, Kelly. É o mínimo que nós podemos fazer na vida de um ser humano. É contribuir na vida dele. Se você não puder contribuir na vida de 5 pessoas, misericórdia. Misericórdia, né, Elia? Eu posso mais. Vai lá, convida mais pessoas. Elia, eu convidei 10. Ok. Você pode convidar. Quem convida 10 pode convidar 12. Não é verdade? Deixa eu baixar o volume aqui. Então, bora convidar, bora chamar mais pessoas. Eu já aceitei você aqui, tá? Me manda um oi novamente, me manda aí, tá, ô Andréia? Eu já convidei, eu já aceitei você aqui. Só você entrar. Me manda um oi novamente. Vamos lá? Hoje, gente, eu quero... Deixa eu ver se ela chegou aqui para mim. Não chegou a sua... Vou novamente, tá? Aceitar você aqui novamente. Eliana Souza entrou aqui. Opa! Tá dando certo. Só vira a câmera aí. Opa! Deu certo, mulher abençoada do Senhor. Boa noite! Boa noite. Que alegria de ter você aqui, sabe? Eu com meu coração transbordando de muita gratidão de poder ter você aqui na live comigo. O que eu disse para você? Não é só o palco que a gente vai dividir, não, viu? Como é que você está? Fala para mim aí. Você está onde? Você continua em Venda Nova? Você já voltou? Fala aí onde você está. Continuo em Venda Nova, com o nosso instrumento aqui ainda, e só volto na sexta-feira para Itarana. Uau, que maravilha! E o frio? Como é que tá em Venda Nova? Achei que ia estar mais frio, mas tá tolerável, assim. À noite Ah, e madrugada que esfria mais, mas durante o dia tá bem tranquilo. Tá um clima agradável aqui. tá gostoso, né? É um lugar bonito, né? Ai, André, eu tô muito feliz por você, tá? Nessa nova experiência. Eu sei o quanto que é maravilhoso, o quanto que é gostoso mesmo da gente estar vivendo novas experiências na vida, tá? Uhum. Mas eu quero deixar você contar essa experiência, tá bom? Eu quero que você se apresenta aqui, Andréia, que hoje a gente tem um objetivo muito forte aqui nessa live, né? Então, eu quero que você se apresenta, fala para essas pessoas, né? Quem é a Andréia e quem é a Andréia hoje. E depois, eu quero que você fale assim, nós vamos falar de um assunto X, que é da mentoria. Então, quando você se apresentar, eu quero que você fala quem era a Andréia antes de viver essa experiência dessa mentoria e de uma forma natural. Quem é a Andréia hoje? E o que a Andréia faz, que ela vem fazendo para manter essa vida maravilhosa, essa vida plena que você está experimentando depois dessa mentoria? Fala pra gente aí, se apresenta aí. Vamos lá, para quem não me conhece, então, me chamo Andréia, eu sou natural de Itarana, nasci e cresci em Itarana.
Eu saí para estudar aos 19 anos, né? Me formei em técnico e meio ambiente, depois eu fiz uma graduação em agronomia e tenho especialização, depois eu fiz depois da faculdade também. E aí, minha primeira oportunidade de emprego, eu consegui como servidora pública, servi aí Itarana mesmo, e aí, ano passado, eu tive a oportunidade de abrir meu próprio negócio, abrir meu próprio CNPJ e ser prestadora de serviço na minha área, né, na área de agronomia. E aí, a Andrea, né, até esse momento era uma pessoa que lutava, tentava correr atrás das coisas, mas a Andrea tinha traumas, né, a Andrea tinha algumas crenças limitadoras e uma crença muito forte de não merecimento, e que eu não sabia que era isso, né? O porquê que eu sentia isso. Eu tentava, eu buscava, mas chegava um momento que eu travava. Parecia que algo me impedia de continuar. E aí eu não sabia identificar o que era e como poderia resolver. Então, assim, foi tudo que eu vivi até o ano passado. Eu nunca desisti de viver as coisas e de correr atrás, mas, assim, com muitas dificuldades, porque eu não sabia qual o caminho correto a seguir, né? E aí, né, ano passado eu tive a grande oportunidade de conhecer a Hélia, e nesse momento, foi um momento que Deus abriu as portas e me permitiu, né, através da Hélia, ter um novo crescimento e conhecer uma nova Andréia, né? Uma Andréia que estava assim lá no fundo, sabe? Lá naquele coraçãozinho apertadinho, estava lá ainda que precisava ser resgatada. E aí quando, né, Elia, numa palestra no passado que teve o evento para mulheres Inspire-se, né? Aquele dia Deus permitiu que eu conhecesse a Elia e eu falei, eu quero mudar de vida. A Hélia deu de presente aquele dia, né, Hélia, no final do evento, né, para algumas pessoas que tinham naquele momento coragem de falar assim, não, eu me reconheço, eu preciso de ajuda e eu quero buscar ajuda. E aí a gente ganhou de presente aquele Diagnóstico. primeiro diagnóstico. E foi aí que eu entendi tudo, foi essencial aquele diagnóstico para gente, para mim, porque a hora que eu vi o diagnóstico, né, eu falei assim, é exatamente isso, é isso que eu preciso. E, e aí essa crença de não merecimento, isso foi se diluindo com o tempo, porque eu pude me autoconhecer, né? E aí está o grande sucesso, né? É a chave do grande sucesso para as nossas vidas, que é o autoconhecimento. Quando a gente se autoconhece, a gente sabe exatamente quem é você, né? Quem sou eu? Onde eu preciso melhorar, né? O que dói em mim, né? E colocar isso para fora e para uma pessoa, para alguém que saiba entender isso também, né? Às vezes a gente precisa ter uma sabedoria e discernimento também para quem a gente vai falar sobre os nossos sentimentos, sobre o que a gente viveu, né? Porque existem pessoas, como a Hélia, que sabem interpretar isso, interpretar essa dor e transformar isso em algo que você depois se sinta segura, né? Você pode falar sobre isso com muito mais tranquilidade, porque às vezes não foi nem por culpa sua, por você estar com aquele sentimento. É algo que você viveu lá na sua infância. E é preciso resgatar, é preciso curar. Só assim a gente consegue crescer e avançar, né? Tanto que o nosso sucesso ele é limitado justamente por aquela parte ou aquele desafio seu, aquele um transtorno que você tem, né? Algo que te dificulta a crescer. Então, seu sucesso é limitado por isso, por uma dificuldade sua, que às vezes você ainda não conseguiu nem identificar, né? Então, é Não. muito, né, é grandioso você conseguir identificar, traçar um plano, colocar metas, né, e correr atrás. Ô, E a Andréia, gente...
Você sabe o Pode. que que eu achei tão importante aí, não cortando você, segura aí. Sim. É, você disse algo assim que poucas pessoas, né, têm essa flexibilidade de entender sobre ela. Olha só, você disse várias coisas maravilhosas, mas um ponto muito importante. Você disse assim: primeiro, eu estava lá no evento Mulher Inspire-se. Foi uma decisão da Andréia, foi uma ação. Ao chegar lá, teve várias ações. E uma delas, eu coloquei um estímulo, né? Porque aquele evento ali, ele mexeu na identidade das mulheres. E aí eu quis colocar um desafio para essas mulheres. E você foi uma delas que topou. E aí você fez um outro ponto, um outro passo, que foi participar do diagnóstico comportamental. Porque através dos nossos comportamentos e das nossas atitudes é que vêm as nossas dores. E aí você fez o quê? Você identificou essa dor, essa agonia, porque você não entendia do seu comportamento. Uma mulher que já tinha estudado, feito uma faculdade, já estava exercendo já na sua profissão, mas ainda tinha algo que agoniava dentro de você. Era um desconforto. E isso é relacionado ao nosso passado. É algo que está dentro de nós, que nós ainda, no nosso subconsciente, talvez você seja até inocente em dizer para as pessoas: eu está tudo bem comigo, eu sou uma mulher forte, mas inconscientemente não somos. Hoje eu gravei uns stories falando sair da caverna. É você levantar a mão e pedir ajuda. Ao identificar que você realmente, o porquê daquele sentimento, né? Uma mulher tão forte, corajosa em ambas partes, que já tinha um conhecimento, mas a sua maior dor não era sobre o seu profissional. A sua maior dor, preste atenção nesse detalhe, era sobre o seu pessoal. É saber verdadeiramente da sua própria identidade, a sua verdadeira identidade, o meu verdadeiro eu. Quem sou eu de verdade? Então, o que você precisava daquele momento não era sobre o trabalho. O que você precisava mesmo era de buscar cura interior, porque as suas dúvidas, ela vem através da sua identidade, de quem eu sou de verdade. Você tá entendendo o tamanho? Olha como foi o caminho, o seu processo, de como você trilhou. Foi uma decisão que você tomou de estar lá naquele evento. E depois você foi, encorajei vocês, né? Chamei mesmo, foi intencional, porque eu queria desbloquear muitas mulheres ali com medo, com agonia. Uma mulher que já era um profissional, uma mulher estudada, mas ela precisava de ter o um entendimento sobre você. E aí você foi lá e falou, eu vou. Passou pelo diagnóstico na hora que você viu o seu diagnóstico, você falou, não, mas espera aí. Essa pessoa aqui, eu não sei quem eu sou. Eu preciso resolver. É o que está dentro de mim. É essa situação. Porque o meu profissional está alinhado. Mas não condiz com quem eu sou, porque eu não sei com quem eu sou. E o que acontece com as pessoas? A gente se perde. E às vezes a pessoa ele continua muito tempo naquele mesmo ritmo por ele não levantar a mão e pedir ajuda. E não é pedir ajuda a qualquer um. E eu quero aproveitar agora e me apresentar para vocês. A Andréia levantou a mão e pediu, não foi somente para uma palestrante que estava lá. Não foi para somente uma treinadora comportamental. Foi por uma master coach. Eu tenho o meu processo, uma analista comportamental, uma palestrante, uma gestora de pessoa, que eu amo pessoas, sabe? Eu sou especialista na gestão de pessoa, entendo de comportamento humano, entendo de atitudes humanas. E você entende que existe pessoas para poder te ajudar, André? E Deus te colocou você exatamente naquele momento diante de uma pessoa, porque eu tenho certeza que você já tinha passado por várias etapas, mas você não conseguiu, nenhuma delas conseguiu identificar por que daquela agonia,
Por que você sentia tanto medo? Por que algo travava demais a Andréia? As pessoas que entraram aqui, ouviu o que que a Andréia falou, quem era ela antes, qual era o tipo de pessoa, o seu comportamento. E isso tudo influencia na nossa vida pessoal, no nosso estado atual hoje. Então, assim, para cada dor, para cada tipo de desafio que você tem, existe um especialista. Você não tem. Você disse uma coisa linda que eu gostei. Você não tem que sair falando da sua vida para todo mundo, para qualquer um. Não. Você só precisa de ter sabedoria para você direcionar o seu desafio para a pessoa certa. Porque funciona. A Andrea, que está aqui falando com vocês, ela é uma aluna que lá no início, você acha que ela estava com o rosto desse jeito, com esse brilho no olhar? Ela, Andréia tinha, eu chego a arrepiar, ó. Andréia tinha uma vergonha. Vocês acham que o modelo do cabelo da Andréia era assim? Se eu não me engano, não sei se está molhado, mas até a cor do seu cabelo tá diferente. Tá? Porque a mentora aqui presta atenção. Hoje, com 4 meses de mentoria, a Andréia hoje não consegue medir o tamanho do crescimento que ela teve. Eu quero que as pessoas estejam aqui, Andréia, entendam de uma coisa. Não é sobre o seu desenvolvimento profissional. Nós temos que nos preocupar primeiro pelo nosso pessoal. É quem nós está sendo agora e quem nós queremos ser amanhã. E para isso acontecer, muitas das vezes a gente precisa passar por um processo. E aí que vem a palavra-chave. Foi fácil, Andréia, o processo? Não foi, Foi não. uma coisa normal ou anormal? O que que você teve que enfrentar durante esses 4 meses? Fala para nós. Não foi, você não teve que enfrentar você mesmo, né? Porque a gente é corajosa. Nossa, eu sou corajosa. Mas eu quero ver o quanto que você é corajosa para enfrentar você. Aprender a falar não, a se colocar em primeiro lugar, a ter uma agenda específica com ordem de prioridade e Deus está na sua agenda, você é segunda. É ou não é isso o processo? Sim, foi exatamente isso. Muita coisa assim, que eu pegava tudo e queria colocar tudo na minha mochilinha, né? A vida de todo mundo colocar na minha mochilinha. E eu não sabia me posicionar como filha, como esposa, né? E como irmã. E às vezes eu queria carregar o mundo nas minhas costas, por justamente eu não conseguir falar ou não. Hoje eu consigo separar, né? Eu tenho meu marido, tenho minha casa, então eu sei que Deus é em tudo em primeiro lugar, isso eu também agradeço muito a ela, porque ela nunca colocou nada à frente de Deus. Primeiro Deus em tudo, em qualquer coisa que a gente fosse Jamais, fazer. jamais. Todos os nossos encontros semanais era primeiro conectar com Deus e depois a gente se conectava. E isso aumentou ainda mais a nossa conexão, tornou tudo muito mais bonito, mais leve, né? E aí a entrega é muito maior, né? Porque quando a gente é cristão, a gente busca pessoas que também têm valores cristãos. E olha que excepcional, né? Você ter esses valores cristãos, encontrar isso em uma pessoa e essa pessoa conseguir te ajudar, te impulsionar em todos os ramos da sua vida, né? Tanto desde Andréia esposa, Andréia irmã, Andréia filha, né? Como Andréia profissional, né? Tanto que foram meses muito intensos na minha vida, que do nada assim surgiu uma oportunidade de trabalho, que foi também graças a ela, porque a ela me deu a oportunidade de uma palavra e num evento. E aí hoje os meus gestores, né, os meus superiores estavam também nesse evento e conseguiram enxergar um pouquinho de quem era a Andréia
e uma oportunidade de uma fala de alguns minutos, né? E aí eu consegui passar por uma entrevista, tive oportunidade de visitar outro estado, né? Agora conhecendo outras pessoas. Então, a minha vida assim mudou muito. Inclusive, o meu posicionamento como profissional, porque isso era uma falha muito grande minha, justamente porque eu tinha essa crença de não merecimento. As pessoas lá fora acreditavam muito mais em mim do que eu mesma. Então, eu achava assim, não, eu não vou colocar essa roupa porque eu não mereço estar nessa roupa. Porque se eu chegar com essa roupa, as pessoas vão falar de mim, né? Eu vou chamar a atenção, eu vou, né? Assim, vinha várias coisas na cabecinha da gente, aquelas vozezinhas, né? E depois que você começa a se posicionar, você fica livre, você fica leve, você encontra a sua essência que sempre teve dentro de você, né? Estava dentro de mim o tempo todo, mas eu não conseguia resgatar, eu não conseguia buscar, eu não conseguia acreditar nisso, né? E como isso faz diferença. Posicionamento nós que somos mulheres, é muito importante termos Bom, posicionamento tanto na forma que nós falamos, na forma que nós nos vestimos, na forma que a gente trata as pessoas, né, nos relacionamos, porque tudo nessa vida é relacionamento. Né? O nosso sucesso é garantido pelo bom relacionamento com as outras pessoas. uau. Gente, eu tô aqui porque a gente, a mentora conhece, né, seus alunos. E olha, eu estou muito orgulhosa pela Andrea, porque é menos de 6 meses. Ela teve que enfrentar muitas coisas na vida dela. E talvez é fácil de você enfrentar uma pessoa de fora, mas você enfrentar alguém da família é muito forte. E a gente sabe que o bichinho, né? Ele trabalha, mas Deus trabalha mais. E aí ele falou assim: peraí, eu preciso atacar a Andréia de uma outra forma. E aí ele foi em alguém muito especial para a Andréia. Ele foi uma pessoa que a Andréia ama muito. Só que ele perdeu muito, porque a Andréia estava sendo preparada e capacitada para enfrentar esses desafios do dia a dia. E começando pelas pessoas que ela ama. Porque nós não somos perfeitos. E o que eu trabalhei muito, né? Peguei muito na mentoria com a Andrea, foi como ela se autovalorizar. Como ela entender do comportamento do outro. Ela saber que o comportamento da mãe dela, a decisão da mãe dela, não está no controle dela. Ela pode sim colaborar na vida dos pais dela, dos irmãos, mas ela não pode decidir por eles. Eu tive que falar isso para a Andréia e a gente trabalhou muito sobre isso, porque isso tudo vem da identidade. Uma identidade fortalecida, ela consegue suportar qualquer tipo de desafios na vida dela, principalmente quando se fala de família. Porque você precisa saber quem você é. E vocês entenderam como que a Andréia falou de posicionamento o tempo todo? Pois é. E a gente falou muito sobre isso. Falava, Andréia, como que você está se posicionando como esposa dentro da sua casa? E como que você gostaria que o seu marido visse você como esposa? Como é que ele te valorizasse? E tem, ó, esse pessoal que tá aqui, eles estão ganhando de presente o que você pagou, viu? Eles estão ganhando gratuitamente o que você pagou. Gente, não é só dinheiro, mas ela pagou em tempo, tá? Ontem lá na palestra, tem alguém aqui da palestra de Baixo Landu ontem? Se estiver, coloca eu. Eu falei muito sobre, quando nós falamos sobre a autoestima, a gente fala sobre o autocuidado e como nos valorizar. Eu não sei se a internet caiu, mas. Ah, voltou. Então, eu não sei se tem alguém aqui da palestra ontem. E eu falei o quanto que você se ama de verdade. E se você se ama, ontem era dia 20, né? Hoje é 21. O quanto que você já investiu em você ainda esse ano? Tempo e dinheiro.
Então, essas pessoas que estão aqui, opa, já tem um aqui, ó, eu. Essas pessoas que estão aqui hoje, elas estão investindo tempo nelas. Porque não existe, não é só dinheiro. E a Andrea fez as duas coisas, tempo e dinheiro. A Andrea tirou tempo para fazer a agenda dela. E não foi fácil, porque a disciplina não é tão simples assim. Porque a disciplina é tirar você de um hábito velho e colocar hábito novo. E aí, olha o que foi trabalhado na Andrea. Posicionamento, número 1. Número 2, decisão. A Andrea tinha dificuldade de tomar uma decisão. Porque a decisão ela tem que ser tomada em todas as áreas da vida, não é só em uma, né? Depois, escolhas. Como é desafiador você ter sabedoria para fazer as suas escolhas. Porque as escolhas são sementes. Tá sem som? Tá me ouvindo, Andréia? Tô te ouvindo. Então, minha amiga disse que tá sem som. Mais alguém também tá sem som? A Andréia disse que tá ok. Vem aí que pode ser o volume do seu celular, minha amiga. Dá uma olhadinha. E depois, imagem. Eu trabalhei na Andréia. Como que ela gostaria da comunicação não verbal dela? Agora voltou, ela falou. Ah, ótimo. A sua imagem, quando você chega num ambiente, Andréia, qual é a imagem que você quer passar para as pessoas? Ontem eu falei sobre isso lá na palestra. Depois eu disse para a Andréia, Andréia, cuida do seu caráter. Porque a sua imagem, ela vai influenciar no seu caráter. Vocês estão vendo que o quanto que vocês estão recebendo aqui de presente? E depois eu trabalhei o que, Andréia? Comportamento. Andréia, os seus comportamentos, eles vão influenciar nos seus resultados. A sua atitude, a outra foi atitude. Andréia, a sua atitude, ela vai te gerar um grande resultado ou não. Vocês entendem? Olha o que eu trouxe para vocês aqui, só para vocês degustarem. O que é trabalhado dentro de uma mentoria? E falando em mentoria, eu tô com minhas mentoras aqui, ó. A Júlia, que acabou de entrar. E, se eu não me engano, a Marinei também entrou. A Francis Moda entrou. Gente, boa noite para vocês. Sejam bem-vindas. Minha prima Marinalva. E olha, nós temos aqui um trabalho hoje dinâmica. 5 por 5. Você entrou aqui, você vai convidar 5 pessoas. A Nutri disse que aqui tá sem som também? Oxi, tá sem som, Andréia, pra você? Não, aqui tá tranquilo. Não, Mulheres abençoadas do Senhor. a Nutri Misericórdia do são. Ela Pai. colocou. Tá sem... Aí Não, qualquer a Carolina falou que voltou. Então me fala, mas a Andréia falou que tá normal. Fala para as outras pessoas aí normal. Fala para mim aí, para as pessoas mais que tá normal. Então vocês entendem que uma identidade, para ela estar restaurada, a gente precisa trabalhar os detalhes, as camadas. Pensa comigo. Uma cebola, para você acessar a parte boa da cebola, você não tem que tirar as camadas, as etapas? Então, o que eu falei para vocês aqui são as etapas que tem que ser trabalhada em cada um de nós. E eu, a Andréia, e todos vocês que estão aqui. A Marinalva disse que tá ok. Obrigada pelo retorno, viu? Então, essas camadas que tem em nós são as nossas crenças limitantes que foi implantada nas nossas memórias. E que nós é um post-it que colou, que passou uma cola e a gente não quer abrir mão. Sabe? O orgulho vem, não deixa a gente abrir mão do passado, fica remoendo, guardando aquilo que nos faz bem e aquilo nos machuca, aquela agonia, aquele medo, aquela incerteza, aquelas dúvidas. Eu não sei quem eu sou, então que decisão que eu tomo? A Andrea falou aqui da roupa. Eu coloco essa roupa ou não, é a imagem dela. Olha a importância da Andrea ter investido nela tempo e dinheiro. Eu tenho que ser sincera aqui para vocês. Nós só temos a vida que nós a tolera. Ela disse, chega. Ela falou, eu não quero mais. Eu não quero mais ter essa vida para mim.
A Betânia falou assim que tá normal aqui, vizinha. Top, obrigada. Então, o resultado que nós temos hoje em todas as áreas da nossa vida é porque nós a toleramos. Porque se a gente disser eu não quero mais viver essa vida, acabou. E o resultado vem. Mas para que eu coloque, gente, uma geladeira nova na minha cozinha, eu tenho que tirar a velha. Muitas das vezes, Andréia, as pessoas, elas ainda não vão procurar ajuda porque ela quer ainda se apegar naquela dor, naquela desculpa. Se eu for agora buscar o autoconhecimento, liberar de mim toda essa dor ruim, dar essa geral, essa faxina, eu vou colocar a culpa em quê? Porque eu tenho que pagar um preço. Porque não é simples assim, tá? Eu vou falar para vocês que é uma coisa fácil, não é. Não precisa ser fácil, mas precisa ser simples. Eu inverti aqui. A gente precisa entender que cada processo, cicatrizar uma dor que está lá, uma fratura exposta, ela não é do dia para a noite. Então, a Andrea, ela pagou o preço. Ela fez 6 meses de mentoria, praticamente. A Andrea fez, gente, é incrível. Todas as tarefas e ela fazia com a entrega extraordinária. A linguagem de amor que essa mulher fez na casa dela, poucas pessoas fizeram. A análise de perfil comportamental, ela queria conhecer mais dela, ela entrou em um pânico, em desespero, porque ela começou a ver resultado. Começou a vir e as palavras têm poder. Eu disse assim, o melhor tá por vir. Era ou não era, Andréia? Eu falava o tempo Sim. inteiro e falo ainda com ela e falo, Andréia, o melhor tá por vir. Mas o resultado dela, eu posso ser sincera para vocês? O resultado dela veio rápido. Essa mulher, semana passada, ela estava no Rio Grande do Sul. Agora eu quero que a Andréia volte a fita. O ano passado, na hora dessa, onde estava a velha Andréia? Como é que era a velha esposa? Pensa. É, quando a Elia falou aí de, eu ia falar sobre isso, né? Entender como as pessoas ao nosso redor se sentem amadas. E aí a Elia me trouxe uma ferramenta de ouro. Eu fiz com meu marido para saber como ele se sente amado, fiz com a minha irmã, fiz com o meu cunhado, fiz também com amigos meus. Então, eu queria saber como eles se sentiam amados. Às vezes a gente demonstra de um jeito que a pessoa não se sente amada daquela forma, né? E aí eu fiz com o meu marido, dele, eu vou até falar, é tempo de qualidade, a forma que ele se sente amado. E eu não estava Uau. entregando tempo de qualidade para ele. Foi incrível quando falei, era só eu tirar um tempo para conversar, tirar um tempo para a gente ter diálogo. Uma coisa tão simples e eu achava que para ele se sentir amado teria que fazer algo extraordinário. Então, Uau. são ferramentas que trazem Coisas muito mínimas, né? resultado. São detalhes, né? Igual a ele também falou, às vezes a gente não precisa pedir para que tudo seja fácil, porque a vida não vai ser fácil. Então, é ilusão a gente pedir vida fácil, mas que seja possível realizar, né? E encontrar as pessoas certas. O livro de Provérbios traz tanta sabedoria, ele fala sobre isso, ter sabedoria, discernimento, e fala também sobre a gente fazer as nossas escolhas da maneira correta. E aí as escolhas cabem a cada um de nós. Se você vai decidir ou não querer sair de um mundo que você às vezes não se sente bem, ou você se sente ali temporariamente confortável, mas que não vai te trazer um crescimento, né? E a gente. Ó, você estava semana passada no Rio Grande do Sul. Isso é até desafiador, tá, gente? Quando eu falo com vocês pagar o preço, é porque tem que pagar o preço. Hoje, ela está em Vinda Nova de imigrante. As pessoas que a Andrea conectou lá no Rio Grande do Sul, o conhecimento e a experiência que a Andrea teve lá no Rio Grande do Sul, isso nunca mais vai ser esquecido da memória da Andrea. O que ela está aprendendo esses dias em Venda Nova, isso jamais vai ser esquecido. Às vezes as pessoas falam assim, é caro investir em mim.
Caro é você pagar o preço por não alcançar o seu resultado que você merece. É caro entrar ano e sair anos, e você se vitimizando e com a dor da frustração. É muito doloroso, Andréia. Eu ver as pessoas hoje falando que eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo. E aí eu pergunto para essas pessoas, o que é tempo e dinheiro para elas? Porque se ela soubesse, ela não pensava duas vezes que quando ela investe nela, ela vai produzir 3, 4, 5, 10 vezes mais. É ou não é, Andréia? Sim, a gente A sua entrega muito, mentalidade, a sua mentalidade é a mesma? não é a mesma. E a gente acaba tendo muita paz depois de viver esse processo. A gente sente paz. Desculpa, as dificuldades vêm, mas a gente consegue enfrentá-las porque a gente sabe como fazer, entendeu? A gente O busca como? e como busca primeiro a ajuda de Deus, coloca ele na frente e deixa que eu faça o resto, né? E ele, se for da vontade, ele vai abençoar. E aí a gente tenta seguir uma vida mais correta possível, né? Seguindo todos os princípios que tem que ser seguidos. E a gente fica muito tranquilo, fica leve, sente uma paz de conversar com as pessoas, tem muito mais empatia. Foi uma coisa que eu mudei bastante também, de olhar com outros olhos as pessoas, porque eu imaginava assim, se eu tive tantas crenças de não merecimento, eu tive que fazer tantas curas dentro de mim, talvez quantas outras pessoas não passaram, às vezes, situações muito piores que eu. Então, assim, a pessoa às vezes está mal-humorada no dia, entendeu? Não apontar o dedo, ter ali empatia, colocar a pessoa no centro, conversar, ver se precisa de ajuda. E aí a gente fica muito mais tranquilo, as pessoas conseguem se conectar muito mais fácil com você, e aí se conectar com uma pessoa aqui, com outra ali, isso vai gerando você tem um grande número ali de pessoas próximas de você e que você consegue lidar com diferentes perfis, né? Que foi uma coisa que a Hoje, gente fez também, isso identificar mesmo. perfis, né? Conseguir olhar para as pessoas e identificar o perfil dela, né? Não consigo totalmente, mas a gente chega perto, a gente já sabe mais ou menos como que funciona. E aí a gente não julga, né? Com certeza. A minha prima tá falando que ela tá saindo aqui. Boa noite na sala de aula. Bom, uma excelente aula. Isso é ótimo, tá? Tá estudando, né? A Laninha entrou aqui. Boa noite. Se eu não me engano, era da palestra de ontem lá embaixo do Andu, tá? Já entra aqui. Nós estamos numa dinâmica 5x5, tá? Caminhonete é 4x4. Nós estamos 5x5. Entra aqui, convida mais 5 pessoas no seu contágio social. E um dos assuntos, Andréia, que eu quero trazer aqui hoje para falar para as mulheres é que o autoconhecimento ele vem através de pessoas, né? Como você mesma buscou, eu como a sua mentora. E o outro passo que vocês aprendem muito, né? Que tem umas ferramentas poderosíssimas que eu falo sobre o contágio social. A importância que você tem, né? Nós temos que dar atenção em ter pessoas à nossa volta. Porque não é simplesmente qualquer pessoa. Eu vivi uma experiência, mas o meu marido, a gente viveu esse ano, né? Que foi através do nosso contágio social. Então a gente precisa de olhar para a mesa que nós senta, para as pessoas que nós estamos nos relacionando. Porque, gente, olha só, nós somos influenciados por a média de 5 pessoas. Ah, Hélio, mas como assim? E eu vou falar uma coisa para vocês. Em janeiro, nós estávamos numa viagem, né, lá na Flórida, e nós tivemos o prazer de estar no meio de pessoas maravilhosas, né? O nosso mentor, mais os nossos amigos. A gente tinha pessoas de São Paulo, de Alphaville, a gente sabe muito bem que é um dos bairros, né? Que é o sonho de cada um, inclusive um dos meus, morar em Alphaville. Nós estava também com pessoas de Brasília, do Pará. Então a gente estava relacionando vários tipos de empresário. E o que eu pude observar? Que a gente, quando nós somos
gestoras de comportamentos, né, treinadora comportamental, nós somos mesmo intencional nos comportamentos. Então você é influenciado por as 5 pessoas. E aí nós estávamos na casa lá, tinha um colega lá que ele não estava fazendo o mesmo roteiro, mas nós estávamos dividindo a casa com ele, que é o dentista Rogério Pena, de São Paulo. Ele é o dentista dos famosos, né? Dos tops de São Paulo, que é o Paulo Vieira, Rodrigo Faro, César Filho com a família dele. Ele também é dentista do Neymar, da Patrícia Bravanel. Ele é dentista também Ai, Jesus, esqueci agora aqui do famoso aqui. Então, o que eu pude ver? Que o comportamento do Rogério Pena, o que ele transmitia para nós era o comportamento dessas pessoas que ele se conectava. Então, nós não tínhamos acesso àquelas pessoas, mas ele tinha. Então, 5 amigos do amigo, do amigo, do amigo, influencia esse amigo. Então, o comportamento dessas 4 pessoas, ela chega até você. Então, é muito importante a gente tomar esse cuidado. E ser intencional mesmo, buscar pessoa que é mais um nível elevado, 10, 15, 20, 30 vezes mais do que você. E quando você não tem identidade própria, você tem dúvida. A velha Hélia falava assim: como é que eu vou sentar numa mesa de pessoas que têm um poder aquisitivo muito maior do que o meu? Eu não tenho comunicação, não tenho papo. Olha para você ver a mentalidade pequena que eu tinha. Hoje, Andréia, e as pessoas que estão aqui, se perguntar assim, Hélia, qual é a mesa que você quer sentar? Sabendo que essa mesa aqui, você é a maior, a top das pessoas. Só que nessa, você é a menor. Qual das 2 mesas que você quer sentar? O que vocês acham? É óbvio que eu quero sentar na mesa que eu sou a menor. Porque quando eu sair dessa mesa, eu vou sair com a mentalidade totalmente diferente do que quando eu sentei nessa mesa. O que eu vou aprender com essas pessoas é 10 vezes mais daquilo que eu não sabia. Se eu tivesse sentado na outra mesa, não que eu não sou contra, não colaborar, ele não vai ajudar outras pessoas, não é isso. Mas eu estou abastecendo a minha energia, a minha bateria com aquelas pessoas. E se você passa muito tempo, a Andrea teve essa experiência, ela teve dicas como o tempo que ela tinha que ficar perto das pessoas negativas, para que não sugasse ela, né? Então, esse aprendizado que você tem com essas pessoas, que elas têm conhecimento a mais do que você, que ela já prosperou mais do que você, e que elas são uma pessoa plena em todas as áreas da vida, gente, nós temos que ser intencional com nós. E aí eu comecei a entender de ser intencional nesses relacionamentos, que a Andrea falou uma coisa muito bacana no início. Ela disse assim, tudo é relacionamento. Então a gente precisa de ser intencional nos relacionamentos que a gente não estamos nos relacionando. Como é que eu vou sentar numa mesa de uma família que não sabe o que é princípio? Uma família que não se preocupa com a essência, que tem discórdia, traição, tem briga, não tem diálogo. Eu não quero me relacionar com essas pessoas. E eu falo isso mesmo, eu sou intencional mesmo. Então, Andréia, e as pessoas que estão aqui, se você quer sair, junta seu dinheiro, você recebeu essa dica, economiza e vai para lugares diferentes. Esteja conectado com pessoas diferentes de que você, 10 vezes mais. Coloca uma meta para você de visitar, no mínimo, 30 restaurantes no ano. Nem que seja para você tomar um café. Nós estávamos em Miami e nós tomamos um café $57, que equivale a R$ 380. Na hora que eu calculei esse café, vocês imaginam o tamanho da crença de merecimento? Nossa! Nós estávamos em 4 na família. Foram 4 cafés. Isso aconteceu em janeiro. Vai acontecer esse ano? Eu gostaria, mas não vai mais. E o que a gente tem que fazer para voltar nesse lugar?
trabalhar, trabalhar, ser intencional nas suas metas, nos seus objetivos, para depois, não é nesse lugar mais que você tem que voltar, para você ir depois num lugar diferente daquele 2 vezes mais. Esse é uma causa e é o porquê que faz você despertar, se sentir uma pessoa merecedora, trabalhando a sua crença de merecimento, que você merece estar num lugar diferente. Não é qualquer. Gente, com todo o respeito, tá? O que eu vou falar aqui agora, e coloca amor nas minhas palavras. Eu estou dizendo de valores, de crença de merecimento. Você não tem que estar em qualquer esquina, porque você não é qualquer um. Pensa comigo. Se você vai numa loja, tem uma roupa na promoção de banca e uma roupa na vitrine de marca. Qual é o valor das duas? Qual das duas tem mais valores? A roupa de marca na vitrine ou a roupa que está na promoção na banca? Posicionar é você olhar para os seus valores. Valores, o quanto que eu valo? Ah, eu valo muito. Mas você estava naquela esquina ali que eu vi. Eu vi você lá naquele barzinho, né? E lá na sua volta, eu vi várias pessoas que não condiz com o que você fala. Não é você, vou repetir, você não tem que falar assim, eu sou melhor do que todo mundo. Não é isso. Eu estou dizendo aqui de identidade fortalecida. Eu estou dizendo aqui de crença de merecimento, a sua capacidade, que você merece ser uma pessoa próspera em todas as áreas da sua vida. Basta você decidir pagar o preço. Tirar tempo, dinheiro e falar, eu não a tolero mais ir naquele barzinho, eu quero ir nesse restaurante. Faz uma lista. Quais são os restaurantes que você deseja visitar esse ano? Eu tenho que dormir lá, eu tenho que jantar, eu tenho que almoçar. Não, você não precisa fazer isso, seu dinheiro não dá para isso. Vai lá e toma um café. Depois, outro dia, você volta para um almoço. Porque você vai ver o tamanho da sua crença de merecimento. Toda vez que você encontrar um desafio, você fala, não, eu sou capaz de vencer esse desafio, porque eu sei aonde eu quero chegar. Eu sei os lugares que eu quero visitar. Eu sei a viagem que eu quero fazer para minha família. Você está entendendo, André, quando a gente fala de posicionamento, de crença, de merecimento? Como isso é forte? E Sim, que por isso que eu te é falei para você, muito. com você. Imagina a mente da Andréia quando ela entrou no avião. E foi a primeira vez ou você já tinha feito a viagem de avião? Já tinha feito em uma outra oportunidade, mas uma única vez, né? E agora foi a segunda vez. E essa segunda vez, como foi para você? Foi igual ou foi diferente? Foi muito, muito diferente. Eu até tive essa reflexão durante o voo, né? Na outra viagem que eu fui uma pessoa muito fechada, desculpa, tímida, né? Eu não abria a boca para nada, pouca interação, não tinha posicionamento nenhum, né? E nessa viagem foi totalmente diferente, muito, muito diferente. Assim, eu já fui assim numa empolgação, me sentindo uma profissional valorizada, num sentimento de que eu Uau. mereço estar aqui, eu mereço estar nesse voo, eu mereço o lugar para onde eu estou indo, né? E lá também, chegando lá, a forma como as pessoas tratavam a gente consegue ser recíproco, né? Quando a gente se sente bem nos lugares onde a gente vai e sente essa esse posicionamento também, né? De que eu tô lá porque eu mereço. E aí as pessoas vêm falar com você porque você tá. Você emite isso através do seu olhar, através do seu sorriso, através do seu comportamento. Fica mais leve, as pessoas enxergam isso em você, você acaba interagindo muito mais fácil com as pessoas, né? E as pessoas sentem que tem essa abertura para chegar até você e compartilhar também um pouco das experiências com você. Isso é muito importante também. Olha isso, gente. Vocês têm noção do que é você investir em você? E eu quero aproveitar, Andréia, que você está falando aí, essa Andréia, né, que teve um pensamento, refletiu nessa viagem no avião, entendeu de como que foi diferente essa viagem, e falar para nossa amiga Laninha que se foi possível para você, é possível para ela também.
Ela tá dizendo assim, como eu queria pensar assim, não, pensar e sentir assim. Eu tenho medo de fazer planos. André, o que que você tem para dizer para nossa amiga aqui? Você como aluna, o que que você diria para ela agora? Buscar o conhecimento que você ainda não tem, né? Não que a gente seja inferior às outras pessoas, mas às vezes tem algo que está tampando o seu coração, está tampando o seu pensamento ali. Uma coisa que às vezes vem do seu passado, que às vezes você nem imagina que você tem. Então, é importante buscar ajuda, porque ajuda, ela é capaz. A pessoa certa, no caso, você procurar a pessoa certa, ela é capaz de te ajudar e muito. Ela tira esse tapa-olho, né? E você começa a se enxergar de uma maneira diferente. A Elia sempre falou comigo, André, quem tem conhecimento tem tudo, né? Quem busca conhecimento tem tudo. E realmente, gente, sem sombra de dúvida, quem tem conhecimento pode chegar em lugares grandiosos, às vezes um dia você nunca imaginou estar lá. Então, você ter conhecimento te abre muitas portas, muitos caminhos. Então, o primeiro passo a dar é procurar ajuda, levantar a mão. Fala, eu preciso de ajuda, eu tenho uma crença muito forte em mim de não merecimento, eu preciso curar algum trauma do passado, né? E é uma etapa inicial. E ela tem que ser dada por você, porque cabe você fazer essa escolha. Foi o que eu falei lá. É você não a tolerar mais esse medo, essa dúvida. É você encarar. Mas só que não é sozinha, Andréia. As pessoas conhecem, quem tá aqui, eu creio que já conhece a minha história. Eu conto para vocês porque é importante eu falar da onde eu vim, né? Então, eu não nasci com a vida que eu tenho hoje. Eu quem diria a Hélia nascer com o jeito que eu tenho hoje, para ser condições que a gente tem hoje, não somos milionários, mas ainda vai ser, em nome do Senhor Jesus. Mas imagina, naquele lugar onde eu morava, naquela casa sem energia, sem água para poder potável ali, tinha que buscar na cabeça, não tinha encanação, nada. Eu vivia numa escassez, mas eu tô naquele lugar. Além de eu sair daquele lugar, eu ainda trouxe toda a minha família. Hoje eu olho para os meus irmãos, né? Eu falo assim, como eu sou grata a Deus por eu poder colaborar na vida da minha família. Eu não sei se tem algum deles aqui. Se tivesse, entrou. Eu sei que entrou o Zé, entrou o André. Eu não sei se eles estão aqui. Mas eles sabem, tá? Muito bem do que eu estou dizendo. O quanto que eu dei o meu máximo para poder que eles tivessem a oportunidade de sair daquele lugar e viver a vida que eles vivem hoje. Porque às vezes não é nem só por você, porque eu tive uma causa. Era a minha família, viver minha mãe lá naquela situação, meus irmãos, nós passando necessidade. E depois que eu saí de lá, eu falei, eu tenho que voltar, mas não para ficar. Eu quero voltar para me poder tirar minha família daqui. E todos vieram. Esses dias eu pude, eu estava almoçando aqui em casa e eu sozinha fiz uma reflexão e olhando para a vida de cada um deles, sabe? E eles sentados aqui na mesa e eu falei assim, Senhor, o quanto que eu deixei um legado na vida de cada um dos meus irmãos. Eu tenho certeza que quando eu não estiver mais aqui, eles vão lembrar de mim de uma forma diferente. E aí eu olhei para meus pais e eu falei assim: obrigada, pai, pela coragem que o Senhor me deu para me poder trazer meus pais para cá. Hoje eu vejo cada um na sua casa, cada um crescendo, tendo seus negócios. E a gente tem que ser grato, André. Eu não pode esquecer das coisas que aconteceu lá atrás, não, porque cada um de nós tem uma história. Olha que outra mentorada aqui falando. E ela é convidada da manhã, hein? E olha, a gente tá todos convidados amanhã também, tá? Às 8 horas. Ela disse assim: acredita, você é capaz, com a ajuda de Deus e da Hélia. Eu venci muitos desafios. Olha isso. Ela vai contar a história dela amanhã. A Andréia contou a dela aqui. Cada um de nós temos uma história.
E amanhã a Áurea vai contar com muita humildade, porque ela é uma pessoa igual a Andréia aqui. Ela não tem vergonha de falar quem era a velha Áurea. E hoje, quem é a Áurea hoje? Como esposa, como mãe, como companheira, como amiga. Eu sei que a gente está no processo todos os dias, né, Andréia? Todos os dias. Porque a janta que eu jantei ontem, ela não serve para hoje, né? A noite de sono que eu dormi ontem, hoje ela não serve, eu tenho que dormir de novo. Então a nossa mente, ela tem que ser trabalhada todos os dias. E quando eu falo, eu terminei a mentoria com a Andréia, eu disse assim, Andréia, agora eu quero você, sabe aonde? Na mentoria em grupo. Porque nós vamos trabalhar o contágio social. André, eu quero que você tenha contato com outras pessoas para falar da sua desenvolvimento, o que você faz, qual é o seu profissional, porque a Andrea foi vista numa palestra e é por isso que ela está aqui. Ah, por isso que ela está hoje, onde ela está nos treinamentos, que ela passou numa prova. Então, o contágio social é para isso. E o intuito, Andréia, de fazer essa mentoria em grupo é o quanto que vocês vão conectar com outras mulheres, tá? E eu já quero aproveitar que nós estamos chegando aqui na reta final, que dia 26 tem uma aula, tá? Eu quero que alguém me manda mensagem lá no meu direct, falando, Elia, eu quero participar. Me deixa seu número de telefone, porque eu não tenho contato ainda. Nós temos uma aula, tá? Inaugural, aonde eu vou estar dando spoiler do que vai acontecer na nossa mentoria em grupo, dia 26, gente, segunda-feira, às 19 horas. Vai ser 3 horas de conteúdo intenso. Andréia, quero você segunda-feira, hein? Tá? Então, a comida que eu comi ontem, ela não serve para hoje, não, gente. Não é porque a Andréia saiu de uma mentoria que já tá ótimo. Nossa, já tá perfeito. Nossa, e os vícios? E as dores? E as pessoas que a Andréia vai ter que conectar, porque ela não tem como ela falar assim, eu não quero mais ter contato com a minha mãe, não quero ter mais ter contato com meu pai, não quero ter mais contato com meu vizinho. Isso não existe. Você tem que se potencializar, criar força, energia, nutrir e falar, saber assim, ó, isso daqui é para mim, deixa eu pegar. Isso daqui não é para mim, deixa eu jogar fora. E isso é feito treino, treino todos os dias. Tem pessoas que evoluem muito rápido, assim como a Andréia tem uma evolução muito rápido. Mas da mesma maneira que você evolui, se você está fazendo uma dieta, você conseguir emagrecer, se você não mantém, o que que acontece? Eu emagreci 15 quilos. Na viagem que eu fui, não tinha uma comida saudável, aí ele teve que comer lanche. Aí ele acabou adquirindo 5 quilos. Você acredita nisso? De dezembro até maio? Agora tá aqui, ó. Ganhei umas lapadas do meu médico, você não tem noção. Eu tenho que manter. Você entende? O poder da ambiência, dos lugares, das frequências. Se eu tivesse um lugar mais que pudesse ter uma flexibilidade da alimentação, eu não tinha me alimentado mal. Eu tô falando com vocês aqui de novo, ó. Quer mudar de vida, gente? Esteja com as pessoas certas, no lugar certo, trazendo conhecimento certo. Você tem que nutrir a sua caixa preta do avião todos os dias. Nós somos seres humanos. Até hoje, eu tô com 47 anos. Quantos vícios emocional que eu vivi durante a minha infância, as rejeição, as dores que eu presenciei, que eu ouvi, quantas vozes que você é isso, que você é aquilo. Por que que a gente hoje trava? E aí você não consegue fazer, tomar uma decisão, porque você tem medo do julgamento daquela criança lá atrás que ouviu que você não era capaz, que você era insuficiente, que você era burra, que você tinha que mais era que ficar calado, porque mesmo calado, como é que calado você, como é que se fala? Mesmo calado você tá errado? Não sei, como é que fala uma frase? Pra gente ficar calado. E a gente ouviu isso. Eu ouvi isso. E isso me travou por anos. E não tem idade, Andréia. A Alanina tá falando, eu quero muito mudar meus pensamentos. Então, amiga, fala assim: a partir de hoje, eu decido mudar meu pensamento. É decisão. Porque querer, a gente quer. Eu quero ter uma Ferrari, né? Eu quero voltar agora para Nova York. É a próxima viagem que a gente quer fazer. Mas qual é a decisão? O que que eu estou fazendo para que isso aconteça? Já estou o quê? Pesquisando passagem? O que que eu estou fazendo? Estou economizando? Estou trabalhando mais? Porque fazer a mesma coisa eu não consigo. Então é eu decido.
Ela colocou: eu já mudei muito do jeito de me alimentar. Faço atividade física, mas o meu coração continua com medo do futuro. Mulher, isso daí é crença de não merecimento. Tem que ser desbloqueado para ontem. Eu quero você, segunda-feira, tá bom? Me manda uma mensagem no direct lá. Eu acho que você deve ter meu contato também, que eu deixei ontem lá. Me manda uma mensagem no telefone aí, se for no direct. Se não tiver, você me manda no direct. Se tiver, você pode mandar no WhatsApp. Você precisa desbloquear isso dentro de você. Isso é velho hábito. E nós não tem que ficar guardando o lixo, enfiando debaixo do tapete, não, porque uma hora ele vai feder. Entendeu? Nós temos que resolver. E resolver de forma assertiva, no tempo certo, com as pessoas certas. Ok? Eu espero ter ajudado vocês. A Andrea hoje, ela trouxe para vocês hoje um pouco como foi a vida dela, de quem era a Andrea antes e quem é a Andrea hoje, e o que a Andrea vem fazendo para poder manter nesse equilíbrio, para ter essa leveza em todas as áreas da sua vida. Porque ninguém merece um fardo pesado nas costas, é cansativo. É ou não é, Andréia? Sim, é cansativo e você, no começo você não percebe, e aí quando já está no cúmulo do absurdo, aí, né, já às vezes é quase tarde demais. Mas nunca é tarde para pedir ajuda, né? E busca Exatamente. conhecimento constante, né? Buscar conhecimento constantemente. Igual a Elia falou, nós somos autossabotadores, a gente se sabota constantemente, então a gente não pode parar. Hoje eu recebi uma mensagem no direct, uma pessoa falou assim, Hélia, do post que eu fiz, Hélia, quanta sabedoria! Meu Deus, como você é tão inteligente! E eu falei assim, eu não nasci assim, tá? Isso daqui foi treinado. Foi através do autoconhecimento. Ela falou assim, Hélia, não tem condições, o que você falou tem tudo a ver comigo. Eu falei assim, eu não adquiri isso do dia para a noite. Ei, é 7 anos. Fez 7 anos agora em maio, essa jornada do autoconhecimento. Porque eu falei para vocês, o que eu jantei ontem não serve para hoje. O grande engano da nossa vida, o grande erro da gente pisar falso, é achar que você lê um livro já é o suficiente. Dá uma olhada aqui, ó. Eu perdi as contas. Eu contei aqui, ela arrumou, a menina, minha secretária, arrumou minha mesa, 47 apostila. Gente, não é só uma coisinha. Ai, que eu te falei, ai, eu fiz uma dieta, eu cuidei da minha alimentação hoje, já tá bom. Não, você tá viva. Enquanto você estiver respirando, você precisa de manter o processo. É um ciclo. Você começou um ciclo, você finaliza. Você inicia de novo o outro, você finaliza. Nós não começa o ano, aí a gente faz o quê? Finaliza o ano. Aí depois você começa o novo ano, tanto que tem até a data, né? Primeiro dia de ano, ano novo. É assim que é a nossa vida. A gente tem que iniciar ciclos, finalizar em novos ciclos. E enquanto você estiver vivo, você precisa, tá? Precisa exatamente de estar nesses novos ambientes, cuidando da sua autoestima, tá? Estando conectado com pessoas que condizem com seus valores, pessoas corajosas, determinadas, pessoas de história. Ninguém é perfeito, tá? Entenda isso. Ah, mas eu tenho que ser certinha. Nós somos seres humanos. Nós não somos perfeitos. Nós temos sim os nossos defeitos, mas nós também podemos muito bem fazer as nossas escolhas. Dar o nosso verdadeiro chega. Eu não a tolero mais ter esse financeiro, viver nessa casa, com esse meu comportamento, com essa mulher, do jeito que eu sou aqui, que não tem posicionamento, uma mulher que não respeita seu marido, não é submissa, uma mulher machista, ao invés de buscar meu lado feminino, a vida é feita de escolha. Camila Glug disse assim, boa noite, cheguei agora. Dona Camila, já estamos no final, mas amanhã tem mais, hein? Amanhã às 8 horas estou com uma outra convidada, que é uma outra aluna, uma outra mentorada, e ela tem um depoimento lindo, gente, para contar para vocês.
Então, anota na agenda de vocês aí, esteja amanhã na live. Por que, Hélia? Que você faz questão de chegar aqui, pedir ainda que convida mais 5 pessoas, porque eu só sei que eu sou um transbordo, que esse copo aqui, quando ele tá cheio, quando ele entorna. Então, talvez você fale assim, eu não posso, não é para mim isso daqui, porque você não tem ainda nem para você. E como é que você vai encher o seu copo se você não pega ele e leva ele lá na torneira? Você vai ter o copo aqui parado, você bebe a água, acabou, você continua ele parado aqui. Ele não vai encher. Você precisa caminhar, você tem que desenvolver, você tem que ter ação, você tem que ter atitude para você ir lá encher o copo de água. Agora sim, agora eu tenho água. Assim também, Andréia, e todas as pessoas que estão aqui, é a nossa vida. Nós temos várias áreas da nossa vida que dependem de nós. Depende da nossa ação, da nossa decisão e da nossa escolha. Então, é o que eu queria hoje deixar essa mensagem aqui para vocês, tá? No final, que vocês recebam o que eu vou falar aqui. Anotou tudo, quem esteve aqui desde o final, não sei se está aqui todos que estão aqui desde o final, passou várias pessoas aqui. E que vocês entendam que a frase que eu sempre falo é: você não é, a Andréia, ela não é o que as pessoas dizem que ela é. Ela é aquilo que ela aceita. O que eu falo que eu sou, depende, tu está falando de quem eu sou. Você é aquilo que você aceita. Então não aceita viver essa vida medíocre, viver esse pouquinho todos os dias. De hoje tá bem, amanhã tá mal. A pessoa fechada, a pessoa triste, uma pessoa com medo. Gente, tem que medir esse medo. Ter medo é bom, mas em que tamanho, que altura que tá esse medo? A que nível que tá esse medo? Te travando? Fazendo você ficar no cantinho, na caverna, com medo do que o outro vai falar, medo de morrer, medo dessa doença, medo disso. Toma cuidado com os medos. Amanhã eu vou falar um pouco sobre isso, tá? Porque amanhã a nossa mentorada aqui ela vai trazer um pouco sobre isso daí, esse assunto. Então eu quero que vocês estejam amanhã às 8 horas em ponto, ok? Andréia, a minha gratidão de coração. Mais uma vez, parabéns pelo seu resultado, pela mulher extraordinária que você está se tornando todos os dias, por ter coragem de pagar o preço, por você entender que a vida não precisa ser fácil, mas precisa só basta ser possível. E você olhar para dentro de você e ver o tamanho da sua coragem, do seu esforço e do seu valor, e entender o quanto que você merece ter uma vida plena e abundante em todas as áreas. Deus te abençoe cada vez mais, tá? Que você cresça grandiosamente todos os dias. É o que eu desejo para você. Obrigada, Elia, de coração. Tá joia? E amanhã também você esteja aqui, tá? Então, eu quero Estarei. convidar também a cada uma de vocês aqui que esteja na segunda-feira, tá? Nós teremos, assim, essa aula. Gente, é no Zoom, tá bom? É no Zoom. Vocês imaginam, vocês vão ter um contato totalmente diferente do que aqui no Instagram. A Andréia é minha linda, ela é perfeita. Olha aí, a Camila. Olha o feedback aí, amiga. Andréia, o Camila, com a Marcilene, todos vocês que entraram aqui. Segunda, anota aí na agenda, tá? E fala assim, Hélia, eu quero participar. Eu vou estar fazendo um vídeo e vou deixar o link do grupo. Eu quero que vocês estejam nesse grupo, tá, gente? Para vocês estar comigo nessa aula gratuitamente, segunda-feira. Não deixa essa oportunidade passar. Cuidado por você falar assim, eu não tenho tempo. Cuidado, você falar assim, minha vida é muito corrida. E aí eu quero te perguntar, quem é essa mulher que quer, deseja, quem você quer ser até o dia 31 de dezembro de 2025? Uma mulher extraordinária? Uma mulher com posicionamento? Uma mulher de atitude? Uma mulher com comportamentos assertivos? Ou uma mulher com muito medo? Com medo de tudo? Medo do julgamento? Medo de arriscar? E viver nessa vida toda disfuncional. E no final do ano, mais uma frustração. Pensa nisso. A escolha é de cada um. A oportunidade eu tô dando.
E é gratuito. Só depende da pessoa. Ok, gente? Ó, um grande beijo. Porque eu saí de casa hoje às 7 da manhã. Eu tenho que dar atenção à minha filhota. Eu cheguei agora atrasada. Era 8h05. O dia todo fora de casa, mas foi um dia maravilhoso. Foram várias conquistas, um dia extraordinário que Jesus colocou. Saí de casa, entrei no meu cantinho, orei, conectei com Deus e deu tudo certo. Tudo certo. Muito trabalho, porque não tem nada fácil, né? Mas com o coração cheio de gratidão a Deus por tudo. E é nessa gratidão que eu encerro essa noite, viu? Gratidão a cada uma de vocês. Amo a vida de vocês e até amanhã. Um grande beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau, minha linda. Um beijo. E ó, amanhã também, tá? E olha, um bom treinamento para vocês aí. Curte esse lugar, é maravilhoso, tá? Minha gestora mesmo, tá? Análise de perfil, minha gestora de imagem. Duas é daí de Venda Nova, uma pessoa maravilhosa, tá? Laninha, ó, um grande beijo para você, tá bom? Ama a sua vida, que Deus continue te abençoando cada vez mais, tá? E tô esperando você mesmo, tá bom? Beijo, gente. Tchau, tchau.